Você sabe como o Banco Central gerou a crise que vivemos? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Vitor Lins e esse é o Que Conta Essa, o canal que discute como o Estado gasta e investe os recursos dos nossos impostos. A dívida pública federal é aquela que já passa de 4 trilhões e ano a ano compromete quase que metade do orçamento da União, que deixa de ir para segurança, saúde e educação. Mas vamos entender como o Banco Central gerou essa dívida, os mecanismos que geram a dívida pública. Número 1, juros elevadíssimos. A gente é campeão mundial de juros. Em 2015, por exemplo, a gente tinha o juro de 14,25%, enquanto o resto do mundo tinha juros zero ou negativo. Isso faz o quê? Com que fique difícil produzir no Brasil, quase impossível consumir, beneficia quem? O rentismo. E isso tudo aos custos do povo sendo chamado para pagar a dívida pública, que aumenta conforme o juro é maior. 2. Remuneração de sobra de caixa dos bancos. Tem uma operação diária em que o Banco Central remunera a sobra de caixa dos bancos. Aquilo que os bancos não conseguiram vender como empréstimo, vai lá, deposita no Banco Central e recebe uma remuneração. Em 2015, o comprometimento do Banco Central com isso já foi 1 trilhão e isso é tudo comprometimento do caixa público. 3. Prejuízos com swap cambial. Swap cambial é uma operação financeira em que o Banco Central, quando participa, tenta comprar ou vender dólares e real de modo que chegue no câmbio que o presidente do Banco Central entende que é adequado. Apesar do argumento da estabilidade cambial, o problema é que isso convida o povo a comprar os riscos da variação cambial. E aí o Tribunal de Contas da União fez um relatório que não aprovou esse tipo de prática. O relatório disse que não há na Lei 4.595 de 64, que é a lei que regula o sistema financeiro nacional, ou nenhuma outra legislação, dispositivo que autorize o Banco Central a atuar no ramo de seguros ou que o autorize a assumir posições de segurador de capital, muito menos a especular com variações cambiais, porque podem dar muito lucro ou muito prejuízo. 4. Emissão excessiva de títulos da dívida interna. Em 2015, só em 11 meses, a União Federal cresceu a dívida pública em 732 bilhões. Disso, a gente só teve um retorno de investimento de 9,6 bilhões, que é 1,31%. Gente, a gente não viu a cor desse dinheiro. 1% é quase nada. É importante a gente ter em mente que o perfil da dívida pública brasileira é bem inusitado. 74%, quer dizer, quase 3/4, vence em até 4 anos. De modo que a gente tem um vencimento médio da dívida de 4,18 anos. Isso é muito pouco. Então quer dizer que se a gente mudasse os mecanismos de gerar a dívida ruim, a gente num futuro visível podia ter um outro Brasil com contas mais saudáveis e que não precisasse de tempos em tempos fazer reformas que exigem sempre os esforços justamente da parcela menos favorecida da população. Então, uma reflexão que eu queria trazer é a seguinte: se a gente melhorasse, não tudo, mas só um pouquinho da dívida pública brasileira, se ano passado a gente gastasse 10% a menos do que gastou com dívida, o que dá para fazer com esse dinheiro? Dobrar a saúde ou dobrar a educação, multiplicar por 13 investimento de segurança pública, em quase 52 vezes o investimento em indústria, que é super importante para o desenvolvimento nacional, e mais de 200 vezes o investimento com saneamento básico. Gente, falta de saneamento básico é um jeito bonito de falar em falta de água encanada e esgoto a céu aberto. Isso é inadmissível em 2020. O Estado precisa prover um mínimo de dignidade para essas pessoas. Se você tem dúvidas sobre esse ou outros temas de finança pública, deixa aqui no seu comentário que a gente vai procurar responder da melhor maneira. Até a próxima e um forte abraço.